Pessoal, então olá, salve, salve, tudo certo? Beleza, então vamos lá. A gente estudará hoje sobre as razões, certo? O que é as razões? Razão vem da palavra latina ratio, que significa divisão. É uma quantificação e uma relação entre grandezas, ou seja, uma grandeza que se compara com a outra, certo? Que elas podem ser de espécies diferentes ou não. O que é grandeza de espécie diferente? Metros por segundo, quilogramas por metro, quilômetros por hora. Então, assim, isso são grandezas de espécies diferentes. Grandeza de espécies iguais por exemplo, quando a gente quer uma escala, por exemplo. Escala é um exemplo de razão entre grandezas de mesma espécie. Nessa aula a gente vai ver o exemplo de cada grandeza, espécies diferentes e espécies iguais. Então vamos ao resto aqui. O que são grandezas, né? Primeiro, exemplos de grandezas. Exemplos de grandezas. Grandeza é tudo aquilo que pode ser mensurado, certo? Então, aqui vem o que? Vem o metro. Aqui vem que é a unidade de comprimento. Unidade de comprimento. Aqui vem o segundo, que é a unidade de tempo. Certo? Aqui vem o grama ou o quilograma. Que é a unidade de massa. E assim por diante, certo? E também entra como grandeza seus múltiplos e submúltiplos, certo? Então, isso e razão é essa divisão entre razões, que é o que? Como é que é essa divisão? Ela apresenta a forma de fração, certo? Aqui é o numerador e aqui é o denominador. Certo? Então, quando vocês veem em livros de geografia, aqui então, exemplos de razões. Certo? Exemplos de razões. A escala. A escala significa, por exemplo, é o conceito que você pode ampliar um desenho ou reduzir, certo? É ampliação ou a redução de um desenho. Certo? Ela usa um instrumento chamado escalímetro, ok? Eu tinha um, mas agora ele sumiu, certo? Então, escalímetro o que é? Ele é usado principalmente em prancheta de desenho, que é para calcular o tamanho real de uma parede, de um piso,
uma sala quando está desenhada no papel, certo? E a razão da escala, ela é o seguinte: a escala ela é igual ao tamanho original ao comprimento do desenho e o seu tamanho real. Pode ser como a escala? É assim, ou também pode ser o seguinte: a escala ela é igual ao comprimento do desenho aí tem dois pontinhos e aqui o comprimento real. Certo? Desse jeito aqui é que aparece nos mapas, nos livros de geografia. A escala é 1 centímetro para cada 50.000 metros, ou 50 quilômetros, né? Ou 1 centímetro é para cada 200 quilômetros. Então é assim que aparece, certo? Vamos a um exemplo aqui. Dê uma pausa no vídeo, copie essa primeira parte, certo? Que isso vai ser importante. Então, colocando aqui em miúdos, vamos a um exemplo, certo? Que nem diz um amigo meu, mostra, né? Mostra que funciona. Então, vamos a um exemplo de escala. Exemplo. Em uma escala, em um mapa, a distância em linha reta entre duas cidades é 12 centímetros. Sabendo que a escala é 1 para 50 quilômetros, qual é a distância real? Então, olha só, pessoal. Em um mapa, a distância em linha reta entre duas cidades é 12 centímetros. Sabendo que a escala é 1 para 50, ou seja, olha só, o que é esse 1 para 50? 1 para 50. O que ele significa? Esse aqui é o comprimento do desenho. Ó. Comprimento do desenho. E esse aqui é o comprimento real. Certo? Então, a cada 1 centímetro do desenho, ele equivale a 50 quilômetros do comprimento real. Certo? Então, no mapa, ele é 12 centímetros. Então, temos essa parte aqui. Certo?
Então, eu também posso escrever desse jeito aqui, não posso? 1 para 50, ele vai ser igual. Qual é o comprimento dele no mapa? 12 centímetros. Certo? Sobre, sei lá, vamos botar um X aqui, certo? Aqui, sempre, por isso que a gente diz grandezas de mesma espécie. Ele sempre tem que converter ou centímetros para metro, ou centímetros para quilômetros, ou quilômetros para centímetros. Então, olha só, 50 quilômetros para centímetros, o que que significa? Que eu tenho que multiplicar os 50 por 1000, depois por 100. Então, 1000 vezes o 100, que dá quanto? Ó, 0,000,001. Então, dá 100 mil. Então, eu vou multiplicar os 50 por 100 mil, que vai dar quanto? É só trocar 1 pelo 50 e colocar os 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Vezes o 12, igual ao comprimento. Então, 50 mil vezes o 12 vai dar 700. 700 e quanto? Vai dar 720. E essa quantidade de zeros, certo? Igual ao X. Ah, eu quero transformar para quilômetros. Beleza. Aqui está em centímetros. Transformar para quilômetros é só cortar os 5 zeros, ó. Então dá, portanto, X é igual a 720 quilômetros no mapa. Esse é um exemplo de escala, certo? Outra coisa, outra aplicação das razões. Outra aplicação das razões é a velocidade média. É outra coisa que é bastante usada, certo? Outra aplicação. Velocidade média. Certo? Velocidade média, o que que ela é? Velocidade média é a relação entre a distância e o tempo, certo? Então, ela é expressa da seguinte maneira. Então, ela é escrita da seguinte maneira: velocidade média, que é o Vm, é igual a distância sobre o tempo, certo? E a distância, ela é sempre em metros e seus submúltiplos, e seus múltiplos e submúltiplos. E o tempo, ele é em segundos, ou seja, seus múltiplos e submúltiplos. Quais os múltiplos do segundo? Minutos, horas, dias e por aí vai, certo? Quais são os múltiplos do metro? É o quilômetro, hectômetro, certo? Decâmetro.
Então, isso tudo é a relação. Então, vamos supor o seguinte, exemplo. Então, um carro Não, pera aí. Exemplo, vamos supor o seguinte. Distância. Quero saber a velocidade média de uma distância entre 280 quilômetros e eu vou fazer essa distância em 4 horas. Qual é a velocidade média dos dois? Vai ser 280 dividido por 4. Então, 70 quilômetros por hora. Então, isso aqui é o que aparece lá no velocímetro do carro, certo? É a distância percorrida pelo tempo. Ele faz o cálculo e dá a velocidade lá no velocímetro. Então, essas são duas aplicações da razão, que é a primeira parte da nossa revisão. A segunda parte é a proporção, que vai ser uma próxima aula. Então, espero que vocês estudem, estejam bem. Então, até mais. Deixe sua curtida se você gostou dessa aula e tchau.